Bom dia, graças a Deus. Me chamo André Luiz, sou médium e estou aqui para complementar os comentários do vídeo do meu pai Tranca-Rua de 2024, Os Caminhos da Vida. É uma autorização que eu recebi para criar um anexo, porque nem sempre conseguimos, eu mesmo às vezes não consigo entender de primeira. A grande maioria assiste o vídeo uma vez só, eu assisto para a vida toda. Então estou complementando, vai ao ar hoje, dia 11 de junho de 2026. Vai ao ar, vai no canal, os dois vídeos são complementares, independentes, mas complementares. Tem que assistir os dois, deve assistir os dois. Porque foi a primeira incorporação dele comigo, aos 57 anos de idade. E ele pediu que eu pegasse um galho, que estava na minha outra casa, que estava caído no chão. Ele pega esse galho eu não entendi na hora, mas esse galho acabou servindo como exemplo para o trabalho da mensagem dele. E ele compara esse galho às nossas vidas. E ele fala, a parte de baixo é nós, somos nós ali na barriga, crescendo, começando a nossa caminhada. A parte, vocês vão ver no vídeo que a parte do meio é uma parte grossa e vários pedacinhos quebrados. Aí que eu fui entender o significado daquele galho. Aí tá aqui, ele diz que nós vamos crescendo, se achando gente, crescendo no sentido físico, mas no físico propriamente crescendo. Começou a caminhada até achar o primeiro desvio. Eu comparo esse desvio me veio aqui a intuição deles na escola, na minha primeira cola. Ainda tem uma frase, né? Quem não cola não sai da escola. Aí eu ouvi isso e falei, opa, é comigo mesmo. Já gosto. E comparo esse desvio a você encurtar o caminho. Tanto tempo. Naquela época, a gente ocupava o tempo indo para a rua, jogando bola. Hoje é celular, internet, computador, jogos. Tem vários desvios. Estou me colocando ainda numa fase inicial da vida de adolescente, pré-adolescente, tá? Que aproveita a situação. A gente sempre é mais esperto, né? Aquele que estudou, não. Quem estudou é o cara Zé Mané. Vou colar, vou achar esse Zé Mané ali, vou meter o olho na prova dele. O professor virou as costas, pumba. Estou comparando esse primeiro atalho a essa cola. Não deixa de ser um desvio de caminho. Ao invés de eu estudar, tive tanto tempo para estudar, preferi estudar na véspera ou não estudar, para chegar na hora da prova, vou colando de um, de outro, no final dá tudo certo. Pensamento torto é assim. E aí o que acontece? Você se lasca. Nota baixa. Aí você repensa, não, próxima prova eu não vou dar esse mole não, vou começar a estudar agora, hoje é dia 11, a prova é lá para o dia 30, eu vou começar a estudar agora, a partir de amanhã, hoje não, hoje ainda vou jogar um pouquinho com a galera. Aí continua. Aí no dia seguinte, a mesma coisa. Aí passou
Se passaram rápido aqueles dias, né? Chegou na véspera da prova, aí só estudou um pouquinho. Mas foi melhor da outra vez que eu não estudei nada, agora só estudei um pouco. Então se eu continuar colando, vou me dar melhor. Mas ele teve que voltar, ele teve que repensar a vida e voltar lá para o ponto que ele estava no caminho, né? E a caminhada continua. E foi repetindo os comportamentos. Achou legal, não dava trabalho, deixa trabalho mais pesado para os outros. Eu sou malandro, eu estou falando eu, tá? Eu tenho 2 faculdades, uma pós-graduação, tenho trabalho, tenho emprego. E parece assim que eu sou... Não, eu gosto de estudar e muito, mas eu tive uma parte que foi assim. Por isso que me veio da cabeça essa forma de comparação, porque essa associação fica um pouco mais fácil, como ele fala que é o caminho, é o início da vida, né? E aí nós voltamos para o caminho. Faz, aí até de repente fica reprovado. Aí voltamos lá para aquele ponto, dali para a gente começar. Aí agora eu vou tomar jeito. Aí segue por mais tempo. Vai, só que acha pedra, acha buraco, acha subida, descida, curva para lá, curva para cá, como todo caminho tende a ser assim, e às vezes ainda pioramos. Às vezes ele está lisinho e a gente quebra tudo, né? É namorada, é bom namorar, né? Muito bom. Aí esquece a vida. Aí de repente aparece um filho. Olha aí. Como a vida vai se embolando. Quem é que faz isso? Quem acredita? Deus? Quem? As entidades? Você? Eu? Quem é que faz isso? Quem é que escolhe esse caminho? Seguiu muito tempo. Foi, caramba, a vida começou a dar certo, até achar um outro atalho. Aí o cara ainda vai fazer a mesma coisa. São os hábitos que adquirimos na vida, os comportamentos repetitivos da vida. Eu sempre tenho o mesmo comportamento, dificilmente eu mudo. Desculpa que essa hora da manhã a voz ainda está um pouco ruim. Sempre me relaciono com o mesmo tipo de pessoa, com as mesmas características. A forma da criação da infância tem que estar muito ligada a isso tudo também. Aí entra uma parte da psicologia que eu já não cabe comentar aqui, só fazer um pequeno comentário, mas tem tudo a ver nossa criação. Pai e mãe também são responsáveis, tá? E muito, principalmente nessa etapa primeira da vida. A falta de cuidado, a falta de interesse, dá trabalho cuidar. Minha avó que está aqui, minha avó Francisca, que hoje trabalha na Falange da Senzala, ela falava, criar gente não é fácil não. Não é fácil criar gente. E mesmo depois de tanto apanhar, ainda continuou com galho. Lá no finalzinho, vocês vão ver no vídeo, na pontinha tem um galho fraquinho, tá pendurado, fininho. A pessoa ainda vai naquele galho. Aquele mais se agarrou nele e caiu, despencou. Eu comparo a um assalto. A pessoa tem uma vida, aí entra num ônibus, entra num banco, assalta na rua, assalta um carro.
Ali ele pegou aquele galho, né? Porque a chance de dar certo tem grande chance de dar errado. Aparentemente é um ganho fácil, é rápido. Eu estou armado, me sinto poderoso, estou à base de química exagerada, como fala o Pai Miguel, nosso querido Pai Miguel de Angola, que é o nosso chefe aqui, é o nosso síndico, nosso coordenador, e muitas das vezes fica ali. Quando não morre, tem 3 caminhos: ou a morte, ou hospital, ou cadeia. Não tem outro caminho. Então, esse é aquele galho fraquinho que está lá no final, e a pessoa ainda insiste. E ele fala aqui, meu pai tranca a rua, poucos vão até o final. Poucos. Aí meus cães começaram a fazer barulho na porta. Lá dos espaços, são 2 espaços que eu tenho lá. Quando o Pai Miguel trabalhou lá durante muito tempo, era um silêncio, era só som de pássaro. E quando ele veio trancar a rua, o cachorro veio e falou. Aí ele aproveitou a situação para amenizar, né, para dar uma quebrada, né, fazer uma brincadeira entre aspas, para quebrar a mensagem. Aí falou: tá vendo? Nem para Exu tá fácil, olha aí. Com Exu acontece tudo. É cachorro batendo na porta, foram muitas vezes que o meu cachorro estava batendo na porta, que o Pai Miguel não lhe diz acontecia. Ele falou: tá vendo? Nem a vida de Exu é fácil, olha aí. Foi só Exu começar a trabalhar, o cachorro começou a arranhar a porta, começou a... Aí ele indaga que Exu mostra o caminho ou caminha por você? O que você prefere, né? E os cães lá fazendo barulho. Aí ele desvia o assunto, ele se aproveita daquele momento, ele para de falar dos cachorros e fala logo nos pássaros. Olha aqui, coisa linda, Preto Velho aqui adora esses pássaros. Ele se aproveitou do momento para desviar. Ou seja, ele deu ali uma mostra, por isso que eu assisto várias e várias vezes, e por isso que eu faço esse trabalho aqui. Porque muitas das vezes fica imperceptível. Ele já entra no assunto do pássaro, esquece o problema do cachorro. Vamos se concentrar no som dos passarinhos, olha o som dos pássaros. Isso é um indício para nós, esquece, deixa o problema lá. Vamos resolver, vamos se atentar às coisas boas da vida. E o barulho continua, mas ele falou assim: mas eu não desisto. Aí ele entra numa outra etapa. Estou na rua. Aí eu venho, peço informação para alguém chegar num caminho. Aquele alguém é uma pombagira, um Exu, uma entidade. Ou um espírito ainda com pouca luz. A gente não sabe. Você está na esquina, encontrou alguém, você não sabe quem é. Aí ele pode te dar um caminho, vem para cá, vai para lá, dobra aqui, não, ele te dá um caminho enorme. Aí você volta, às vezes pode estar lá a mesma pessoa, ou outra pessoa. Aí não, é só pegar essa rua, tá ali, ó. Só seguir reto. É isso que nós fazemos. Ele deu esse exemplo para mostrar como nós fazemos. Aí ele fala: o ser humano embola, complica, faz tudo torto, mal feito, faz viela. Aí lá vem o Exu, o Pombagira, as entidades, chama eles. Isso quando não chama eles de diabo, né? Para mostrar o caminho reto da vida. O que eu faço agora, né? Mas aqui ele afirma: vocês escolhem, eu não. Eu não escolho nada, eu só indico, mas eu estou em todos os lugares, em todos os caminhos. Não significa que vai ser um caminho fácil, né? Mas é o melhor.
mesmo continuando com as subidas, com as descidas, com as pedras, com os buracos. Isso faz parte da caminhada, mas eles facilitam, eles nos avisam. E ele faz uma comparação, já indo no final do vídeo, com o cego. Ele fala assim, com o deficiente visual. O deficiente visual, ele fala, muitas vezes chega até antes. Ou o caminho dele é menos sofrido. Por quê? Do que aquele que enxerga, tem os olhos normais. Porque ele vai devagar, ele vai tateando, ele vai com a bengala ou vai com o cachorro. Então ele desvia das pedras, dos buracos, das paredes. Não é isso? O caminho dele vai mais suave. Ele pode ir até mais lento, mas ele vai mais suave. E aquele que vai na vida, vai todo, como ele fala, esbaforido, todo ansioso, todo nervoso, aí tropeça. Quantos de nós já não caímos na rua, já não tropeçamos nervosos? Isso é ansiedade pura, de não enxergar o que está ali. Tudo bem que às vezes a própria rua já é um facilitador a acidente, ruas mal feitas, mal pavimentadas, calçadas, mas a maioria das vezes falta de atenção. Esbarram no outro, ansiedade pura, olhando no telefone, quantos acidentes de carro com pessoas se distraídas no telefone. Ele faz essa comparação com o deficiente visual, interessante, muito interessante. E aí, do final da mensagem, chega mais pássaros. Aí foi a cereja do bolo. Passaram pássaros por cima da casa onde eles ficam. Aí ele aproveitou a situação para arrematar. Aí falou, olha só como é que os pássaros passam direto. Ó. Eles estão indo para o caminho certo. Eles desviam. O pássaro não desvia, ele sabe para onde vai. Aí ele coloca a natureza como modelo. Ele falou, não precisa quem acredita em Deus, quem acredita em santo, em anjo, em orixá, em entidade, não precisa nada disso. Não precisa nem dele acreditar. Olha a natureza nos mostra diariamente, olha que coisa incrível. Só um espírito muito evoluído para falar uma coisa dessa. Se aproveitar daquelas situações todas que foram acontecendo, do barulho do cachorro, dos pássaros, de tudo, dos galhos, para colocar numa mensagem. Uma mensagem incrível. Os caminhos da vida, parte 1. Depois veio a parte 2. E aí ele fala, olha que o pássaro indo para o caminho reto dele, sabe para onde ele vai, a natureza, né? Nós humanos somos tão avançados, nós pensamos, mas engraçado que o passarinho vai lá e faz isso. E a gente não percebe, porque a gente não se dá conta, a gente não tem tempo, a gente está tão fechado em nós mesmos, com a nossa vida, que a gente esquece do entorno, preocupado em encher o bolso, ao invés de ir tateando, ter paciência para evoluir. A evolução exige disciplina, mas exige paciência. Momento certo, olha o relógio lá. Ninguém pode meter o dedo naquele relógio, como o Pai Miguel fala. Você pode botar ele para frente e para trás, não adianta, o mundo te ajusta para o lugar, volta para o lugar certinho. Né? E aí a grande mensagem final. Ele pegou a garrafa de cachaça. Naquele tempo estava com cachaça lá, várias bebidas, que elas serviam, eu mesmo não bebia. A única vez que eu fui beber metade de um copo do vinho, ele fez eu botar tudo para fora. Botei o almoço até do dia anterior para fora. Só com metade de um copinho de vinho. Ali já era um indício. Eu não falei que não era para tocar bebida aqui? Aí ele pegou aquela garrafa de cachaça cheia. Todo mundo pensando que eu queria beber, né? Ele pegou e jogou no meu pé,
Jogou no chão, falou, aqui é o lugar disso aqui. Ele, como isso aqui faz estrago, isso aqui tem um poder danado. Isso tem um poder na Terra incrível. Como faz estragos na vida das pessoas e dos outros. Como faz estrago. E é tão apreciado, é tão colocado aí nos canais, alegria, felicidade, é vendido assim, como se fosse uma água pura, cristalina. Por isso que a água está aqui. Por isso que a proibição aqui é dinheiro, o canal não tem membros, o canal não tem doação e não tem bebida alcoólica, é água pura, cristalina, para se beber. Estou chegando no final. Agradeço quem acompanhou até aqui. E está fechado os comentários da mensagem do seu Tranca-Rua, do meu grande pai, do meu grande mentor. Obrigado a vocês e tenham um bom dia.